Livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler o texto nessa manhã. Atos 17, a partir do versículo 11, mais especificamente. Atos 17, 11. Começou a passar já engasgamento. Um tosse, daqui a pouco está todo mundo tossindo, né? Diz assim o texto, vamos lá. Os bereanos eram os mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Olha só, nós estamos vivendo um tempo aqui na nossa igreja e nós estamos fazendo o quê? 2 séries de sermões. A primeira série sobre o livro de 1 Coríntios, que nós estamos chegando no final, viu? Hoje de noite nós vamos falar sobre o capítulo 15 e depois nós só temos mais um sermão sobre Coríntios, então nós encerraremos essa série. Mas também, junto dessa série, nós estamos falando sobre uma nova igreja para um novo tempo. Vamos repetir todo mundo junto? Uma nova para um novo tempo. E nós estamos falando algumas coisas que essa nova igreja precisa ter para conseguir enfrentar esse novo tempo que está aqui diante de nós, esse tempo pandêmico, esse tempo tecnológico, esse tempo de mudança está nos apertando para nós mudarmos. Nós estamos falando de algumas coisas. No domingo passado eu comecei a série de sermão falando sobre o que é uma igreja. Os irmãos lembram? Quem não veio, você perdeu a oportunidade, mas nós conversamos sobre o que é a igreja de Jesus. E eu disse sobre uma igreja universal, uma igreja que está numa localidade, uma igreja menor, que no caso é a nossa igreja, que está num lugar específico, num bairro específico, e eu falei o que essa igreja não poderia ser e o que essa igreja poderia ser. Então, se você não viu, depois você pode entrar no nosso YouTube lá e assistir. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja bíblica. E eu coloquei esse tema de uma igreja bíblica porque é da Bíblia que nós começaremos a construir essa nova igreja para esse novo tempo. É através dos princípios da Bíblia, é através da Bíblia como nosso base, fundação, como nosso livro de fé e regra e prática que nós vamos construir essa nova igreja. Todo mundo sabe que quando se vai construir um edifício grande, é necessário que se tenha uma boa fundação e base, porque senão esse edifício vai despencar, desmoronar, balançar ao longo do tempo. Nós só conseguiremos enfrentar o novo tempo que está diante de nós se a nossa vida, se os nossos princípios, se o nosso coração e a nossa mente e a vida da nossa igreja estivermos baseados na palavra de Deus. Os tempos mudam, as estações se trocam, entre o verão e o inverno, às vezes as diretorias mudam, os líderes mudam, os pastores mudam, mas aquilo que permanece para sempre na vida da igreja de Jesus é o quê? É a palavra de Deus. A Bíblia diz para nós que tudo ia passar, mas a palavra ia permanecer. E é por isso que nós vamos começar então por esse texto e por esses princípios. Uma igreja bíblica, ela vive dos princípios da sua Bíblia. Para nós sermos uma igreja que avance nesse novo tempo, para que a gente consiga viver tudo aquilo que Deus já planejou para nós. Você crê que Deus já está lá no futuro, controlando e governando a vida da nossa igreja? Você crê nisso? Nós simplesmente agora estamos crendo, mas um dia nós veremos aquilo que nós cremos hoje. Mas para nós chegarmos lá, para nós alcançarmos esse tipo de coisa, aquilo que Deus planejou para nós, e aquilo que Deus já está fazendo no nosso meio, nós precisamos entender que a Bíblia precisa ser o nosso princípio de vida. É muito se falado que é necessário de um reavivamento, mas nós precisamos urgentemente também de um rebibliamento. Não sei nem se existe essa palavra. Não existe, mas a gente precisa se voltar para a Bíblia, meus irmãos, porque quando nós fugimos da Bíblia, nós fugimos daquilo que é a palavra de Deus para nós. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós esquecemos que isso aqui é texto inspirado por Deus, para mim e o quê?
para você. A gente se esquece que quem escreveu isso aqui foi o quê? Foi Deus que mandou para você, foi Deus que colocou aqui para você ler. Eu li semana passada que a Bíblia, ela nos consola, nos encoraja e nos ajuda, nos corrige. Nós precisamos entender que é tempo de nós olharmos para a Bíblia, porque o tempo que está lá fora, o mundo, a agenda que o mundo coloca, é um mundo completamente anti o quê? Anti a Bíblia. Não é ante a Bíblia, a capa preta, o livro. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã. Aquilo que eu estou dizendo de se tornar uma igreja bíblica, não significa que nós como crentes só simplesmente devemos andar para cima e para baixo com esse livro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos olhar para a Bíblia como um livro de princípios que rege a nossa vida, de maneira aonde Deus fala com o seu povo. Quantos de nós não já vimos a Bíblia amarelinha, com as capas tortas, com as páginas amareladas e amassadas em cima de um carro? Você já viu? O sol pega tanto que a Bíblia está o quê? Está até torta assim, esticada, porque o sol ficou ali. Você entra na casa de alguém, ela está em cima de o quê? De um móvel, no livro de Salmos, aberta, para como se ela fosse o quê? Retirar alguma impureza, alguma malignidade que existe no ar e ela fosse colocar dentro dela. A Bíblia não é esse livro miraculoso nesse sentido. A Bíblia é um livro de milagres quando ela é lido, vivido pelos princípios e transforma a nossa própria vida. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com esse misticismo, porque não é isso que transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida é todos os dias nós, como igreja de Jesus, olharmos para a Bíblia, lermos a Bíblia, deixar com que a Bíblia nos leia, nos conforte, nos oriente, nos exorte, para que a gente mude de vida. Meus irmãos, olha só, me entendam bem, e eu disse isso lá na escola de líderes agora de manhã, nós como crentes, nós como líderes, nós como cristãos, nós precisamos, tem hora, que ter vergonha na cara. Que isso, pastor? É verdade. Pedir perdão pelos nossos pecados, nos se arrepender. Nós somos coniventes com coisas que Deus não seria de maneira nenhuma. A igreja, uma igreja bíblica que é regida pelos seus princípios, precisa ter vergonha do pecado, precisa se arrepender, precisa se quebrantar diante de um assunto delicado. A igreja não pode ser regida e guiada pelas forças. A igreja precisa ser regida e guiada pelos princípios do quê? Da Bíblia. Eu tenho lido Josué, e nos primeiros capítulos de Josué, Deus diz para o povo: santifique-se o povo, pois o quê? Vai ter um grande milagre no meio de vocês. Deus fará maravilha no meio de vocês. Só que as maravilhas só serão feitas se o povo se fizer o quê? Se santificar. Meus queridos irmãos, nós não vamos nos santificar se nós não olharmos para a Bíblia. Se a gente querer se alimentar uma vez na semana, toda vez que eu prego o texto para você aqui, vai ficar difícil. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ficar de pé almoçando uma vez na semana. Você, na sua casa, você precisa ler sua Bíblia. Vamos lá para o Salmo 19 comigo? Salmo 119. Vamos dar uma lidinha? Esse salmo que, às vezes, na nossa boca só é piada, né? Ah, vamos ler o Salmo 119, que é muito grande. Vamos ler o Salmo 119, vamos ler o Salmo 119. Mas vamos ver o que está escrito lá. De fato, e é lógico que eu não vou ler todo ele aqui agora, mas eu quero ler um pedaço com vocês. Diz assim: como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem de acordo com o quê? A lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos de obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com coração sincero quando aprender as suas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos e nunca me abandones. Como pode então um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos seus
mandamentos. Guardei o coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja Senhor, ensina-me os teus decretos. Meus queridos irmãos, vocês perceberam que em 13 versículos, a Bíblia falou sobre ela mesma várias vezes? Ela falou mandamentos, estatutos, seus decretos, as suas ordenanças, a sua direção, a sua verdade. Nós precisamos olhar para a Bíblia como alguém que olha fascinado pelo aquilo que Deus falou. Você precisa ter uma vida diária com Deus, e essa vida diária com Deus, ela precisa estar baseada na Bíblia. Nós só construiremos uma nova igreja para o novo tempo, nós só conseguiremos enfrentar o novo tempo que está aí, nós só conseguiremos enfrentar as adversidades desse mundo que olha para a Bíblia e relativiza tudo, desse mundo que, se depender desse mundo, joga-se a Bíblia fora. Nós só conseguiremos viver aqui de maneira saudável e de maneira que agrade a Deus se nós olharmos para o nosso coração e vermos se os princípios da Bíblia nos dominam e nos dirigem. Eu falei aqui quinta-feira e gostaria de repetir. Às vezes nós precisamos de um direcionamento de Deus, nós oramos a Deus e Deus não nos dá. Ou você não escuta. Aí a gente fica, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Mas nós não abrimos a Bíblia para nada. E também não é para abrir, também não, né? Tum! As portas da prisão foram abertas. Não é para fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que o que a Bíblia já disse sobre bem e mal, a Escritura é inspirada por Deus, resolvida, já está o quê? Aqui. Aquilo que nós precisamos saber já está aqui. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ler, nós precisamos encher os nossos corações das grandes histórias da Bíblia. Você precisa saber quem são os grandes personagens bíblicos, os homens, as mulheres, as suas dores, as suas fraquezas. Sabe por quê? Porque você perceberá que em grandes personagens, com grandes homens, com grandes mulheres, com grandes problemas e com grandes vitórias, Deus sempre esteve com o seu povo. Você olha para isso e percebe que Deus não vai te abandonar, porque Jesus disse, olha, vocês não ficarão órfãos, mas eu estarei com vocês até o final dos tempos. E agora eu estou mandando quem? O Consolador, o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus nos ama, que Deus morreu por nós e que nós podemos nos alegrar para cumprir a missão que Ele tem para nós, porque Ele já resumiu tudo o que nós precisamos. Olha, nós precisamos entender que a Bíblia deve guiar a nossa vida. E você precisa entender isso. O problema é que nós vivemos um tempo que às vezes a gente fala assim, eu não quero que ninguém mande de mim, eu tenho direito de fazer tudo, não sei o que, não sei o que lá. E a gente acha que Deus não pode nos abençoar com seus princípios. Você precisa crer que a Bíblia é um livro de princípios e que Deus pode abençoar a sua vida através dela. Você crê nisso? A Bíblia é a nossa base. Pastor, o que pode fazer na igreja? Uma vez eu ouvi essa pergunta. Essa pergunta é boa. Pastor, o que os jovens podem fazer na igreja? Fiquei pensando assim. Os jovens podem cantar? Pode. Pode ou não pode? Pode. O jovem pode dançar? Pode. O jovem pode não sei o quê? Eu fiquei pensando, pode. O que não pode fazer? Não pode pecar. Não pode ir contra o quê? Contra a Bíblia. A gente pode se divertir. A gente pode sorrir, a gente pode se alegrar, a gente pode tomar café, a gente pode lanchar, a gente pode cantar alto, pode cantar baixo, pode bater bateria, pode fazer barulho, pode. O que nós não podemos é pecar contra o Senhor. Por isso que no texto que nós lemos diz, guardei a palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Você precisa entender isso. Segundo lugar, uma igreja bíblica é uma igreja que tem vida devocional de leitura da Bíblia. Pastor, eu não sei o que é essa palavra devocional. Devocional, quando nós falamos assim, significa que a gente para um horário do nosso dia, pega a Bíblia, vai orar a Bíblia e vai orar. Quando eu digo uma igreja bíblica, não é uma igreja que vive de misticismo com ela pendurada e colocada nas paredes, mas é uma igreja que se reúne para ler a Bíblia. Olha, o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa manhã? Nós estamos o quê? Nós estamos lendo a Bíblia.
Nós estamos cantando a Bíblia. Eu não sei se você percebeu, mas nós cantamos músicas que falem o quê? Sobre a Bíblia. Nós lemos a Bíblia na hora de ter um momento de intercessão. Agora nós estamos fazendo o quê de novo? Lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, comentando a Bíblia. Mas só isso não basta. Você precisa ter uma vida com Deus. Ponto final. Você precisa ter uma vida de leitura bíblica. E eu queria dar algumas dicas que me ajudaram ao longo do tempo e eu espero que ajude você nessa manhã também. Quem tem a Bíblia no seu coração, versículo 35 diz assim, do Salmo, né, de 119, dirige-me pelos caminhos dos seus mandamentos, pois é nele que eu encontro satisfação. Inclina meu coração para os seus estatutos e não para a ganância. Mas eu queria te dar algumas dicas rapidamente para você ler a Bíblia. Se você quiser anotar, você anote. Se você não quiser anotar, você depois olha na internet. Em primeiro lugar, escolha uma versão da Bíblia fácil para você ler. Não adianta você escolher a versão que eu leio, se você não consegue ler. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem versão que vai falar assim, dar-vos-á-lo-ei. O que é isso? Não sei nem o que é isso. Eu, Igor, fico confuso até para ler. Esse mineirês todo que vocês verem aqui, se eu tiver que ler a versão de soltaram-lhe-eis, não sei o que, não dá. Para mim não dá. Eu prefiro a versão mais enxuta. Soltaram, resolveram, foi feito. Por quê? Porque é mais fácil. Graças a Deus nós temos a oportunidade hoje de escolher as versões que nós temos da Bíblia. Ah, pastor, significa que a Bíblia mudou? Não, não significa que a Bíblia mudou, meu irmão. Isso sobre cânon bíblico é uma coisa fechada, resolvida. As palavras do grego não mudam. O que muda é simplesmente o jeito de se colocar as palavras. Então você pode escolher a NVI, a NAA, a NVA. Tem outras. Ah, pastor, mas eu gosto da antiga. Louvado seja Deus, leia a antiga. Ah, pastor, eu gosto daquela mais dar-vos-á-lo-eis. Pode ler, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que você precisa escolher uma versão que você fique familiarizado. Não adianta você escolher uma coisa que você não entende. Adianta? Não, não adianta. Tem Bíblia hebraica, tá, gente? Quem quiser, depois a gente conversa e leva para sua casa para você ler. Você não vai entender nada. Então, escolha uma versão fácil de entendimento, leitura para você. Segundo lugar, escolha um lugar e um horário. Pastor, eu não tenho condições nenhuma de escolher um horário e um lugar para mim, porque lá em casa o periquito pia, o cachorro late, o gato mia, as crianças ficam numa correria, é a rádio da vizinha. Eu não sei como é a realidade da sua casa. Eu sei que você pode tentar lá, escolher um lugar e um horário. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, funcionamos com o quê? Rotina. Gente, eu não tenho cachorro hoje em dia, mas eu já tive cachorro antigamente. E eu sou apaixonado com a ideia do adestramento de cachorro. O cachorro aprende qualquer coisa. Ah, o meu cachorro é menos inteligente que o outro. O cachorro aprende qualquer coisa. Ontem eu estava vendo um adestrador falar que o cachorro dele não passa da porta. Toda vez que ele vê um arco, que o cachorro imagina que aquilo é uma porta, ele não sai. Se ele fala, ou seja, o cachorro está dentro de casa, ele fala, o cachorro para. Porque ele acha que tem uma porta, ele entende que dali para lá ele não passa. Se estiver no banco, no mercado, na caixa, no banheiro, ele falou, o cachorro dele faz o quê? Não sai. Isso o cachorro aprendeu do nada? Não. Todo dia na rotina o cachorro ia passar na porta, ele, Lá vai o cachorro de novo no outro dia, Às vezes ele passou da porta, correu, latiu, fez o que fez, mas o cachorro foi o quê? Todo dia na rotina ensinado que não podia fazer, e aprendeu. Só que, meus irmãos, nós seres humanos somos o quê? Do mesmo jeito. Nós dormimos, nós acordamos, nós vamos às vezes no banheiro, tomar banho, escova dente, aqueles que escovam o dente, depois se come, toma banho, e vai trabalhar, é ou não é? Temos uma rotina, não temos? Tem coisa no nosso dia que sai da rotina? Tem. E eu não sei você, mas se a minha rotina for afetada completamente, eu fico, desbaratinado. Fico perdidinho. A Clarissa fala assim, amor, se tiver um tico que não está programado, você fica sem saber às vezes o que vai fazer. Por quê? Porque a gente funciona com o quê? Rotina. Você vai praticar exercício físico? Você pratica. Quando você não faz, seu corpo fala o quê? Opa, tem como ir lá não?
Estou sentindo falta. Nós funcionamos com rotina. Por isso que eu estou dizendo, escolha um lugar, escolha um horário. Porque quando você escolher um lugar e um horário, entrar na rotina, você vai ver que você vai olhar para aquele lugar e vai perceber o quanto Deus já falou com você naquele lugar e você vai querer voltar para aquele lugar. 3. Leia grandes porções da Bíblia. Leia grandes porções da Bíblia. Pastor, não dou conta de ler. Ouça. Muita coisa. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro escrito para ser lido em versículos pequenos. Essa divisão que nós temos de capítulo e versículo, isso é muitos anos depois. É muitos anos depois, gente. A Bíblia não foi escrita assim, ela foi escrita num bloco de texto único. Os textos, aqui, Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui. Não tinha escrito lá 17, não. O autor não botou, não. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele não botou 1 Coríntios. Aí ele botou 1, versículo 1. Não foi isso. Isso foi uma organização depois que nos ajudou demais. Para saber aonde terminava um assunto, aonde começava outro, aonde terminava um livro, aonde não sei o quê. A carta aos Coríntios era uma carta que foi colocada no correio daquela época e enviada. Aquela foi a primeira carta. Depois teve o quê? A segunda carta. O apóstolo até diz assim, eu já mandei uma outra, tem a terceira que nós não sabemos onde está. Ou seja, você precisa entender que ler grandes porções, além de ser o que deve ser feito, ela entra melhor no nosso coração. Essa coisa de ler um versículo da Bíblia que cai no aplicativo por dia não dá certo, não. Eu tenho um aplicativo da Bíblia. Todo dia a Bíblia me manda um versículo. É ou não é? Não pinga para você lá a notificação? Mas essa notificação é solta. Versículo. O que posso fazer com você, Judá? Oséias 6:4. Aí você fica assim, mas o que Deus falou aqui? O que posso fazer com você, Judá? Você não sabe se Judá é cidade, se é nome de gente, se é uma pessoa, se Judá é o nome de um cachorro, não sabe. Você não sabe o que está acontecendo. Aí você fica assim, não, eu já li a Bíblia hoje, o que você leu? O que posso fazer com você, Judá? Aí você fica assim, gente, eu não sei o que é para fazer. Aí você fala assim, a Bíblia, ela é muito difícil de entender, umas coisas que a gente não entende, mas desse jeito aqui ninguém entende. Nem nada, não é Bíblia não, é revista, é jornal, qualquer coisa. Você pega umas frases soltas assim, não funciona. Então, olha só, leia grandes porções da Bíblia. Pastor, grandes quanto? Grande você aguentar. Eu vou dar uma coisa que eu fiz para mim e funcionou muito na minha vida devocional foi, eu vou ler meia hora de Bíblia. E não contava capítulo. O tanto que eu aguentei ler, eu li. Eu vou ler 15 minutos. Pastor, eu tenho 10 minutos na minha hora do almoço. Eu vou ler 10 minutos. Isso tira a neura de quantos capítulos tem que ler por dia e melhora. Teve uma época na minha vida que eu falei assim, eu vou ler 40 capítulos da Bíblia por dia. É muita coisa, hein? Porque tem capítulo que tem 80 versículos. Você chega em Lucas, por exemplo, você fica até tonto. Mas eu fiz, e era para ler em 3 meses. O Antigo Testamento chegava no Isaías, no Jeremias, 40 capítulos, numa sentada só. Você abaixava a cabeça e lia, tendo passado por Anfilópolis. Aí você levantava. Aí você lia de novo e falava assim, quem? Não sei nem o que eu li de novo. Mas é uma coisa que para mim foi bom naquele tempo. Você tem que ir fazendo o teste, gente, com você mesmo. Lê 5. Para mim está demais, pastor, vou ler 1. Lê 1, lê 2, vai aumentando, porque esse negócio de versículo solto não funciona. Sabe por quê? Porque a Bíblia precisa entrar dentro de você em grandes porções. Entenda isso. Para você entender o que é o Evangelho, você entender o que está escrito em Mateus e Marcos, leia 30 minutos do seu dia, 15 minutos, 10 minutos, Deus vai falar com você. Deus vai mostrar princípios que você tem que seguir, princípios de não seguir a obediência, princípios de amar o outro, princípio de liberar perdão, princípios de, pastor, eu estou brigado com alguém, você lê um texto sobre alguém que brigou na Bíblia e alguém que perdoou. Está ali, está claro para você. Você tem que o quê? Perdoar. É simples, o princípio está ali dentro. Então leia grande porção da Bíblia. 4, leia sequencialmente. O que você está fazendo aqui, Judá? Aí você pula lá para o Apocalipse, Oséias, hein? Aí você vem para o Apocalipse, vou abrir minha Bíblia em Apocalipse aqui. Apocalipse, capítulo, que a Bíblia deixar eu abrir aqui, capítulo 10, versículo 3. De um alto brado, como o rugido de um leão, quando ele bradou, aos 7 trovões falaram. Aí complicou, hein? Os 7 trovões fizeram o quê? Falar com rugido de leão. O que eu fiz para você, Judá?
Que confusão é essa? Eu não entendi, foi nada. O que o Judá tem a ver com o trovão, com o leão que rugiu e o trovão que gritou, que fez barulho? Não tem como. Você precisa ler o quê? Um atrás do outro. Pastor, mas eu gosto de ler salmos soltos. Não tem problema. Salmo é um livro que dá para ler assim, não é sequencial. São separados. Agora você vai ler Mateus, começar pelo 5, começa pelo primeiro. Ah, pastor, mas é aquela genealogia de Mateus. É lógico, está contando a história. A genealogia é história. E tem muita gente que pula a genealogia, né? Passa só o olho assim, ó, tchum, 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 e vai embora. E eu também já fiz muito isso, tá? Então, mas leia sequencialmente. Uma outra coisa, leia tanto o Antigo Testamento quanto o quê? O Novo Testamento. Porque a gente às vezes tem preferência ou pelo um ou pelo outro. Eu às vezes vejo pregador que só prega no Antigo Testamento. Não sai de lá de jeito nenhum. Eu fico pensando assim, gente, não tem nada do lado de cá, não? Jesus está do lado de cá, não vai falar nadinha. Tem gente também que só fala do Novo Testamento e se dependesse da pessoa já tinha jogado fora o Antigo. Leia os dois lados. Leia um livro menor do Antigo Testamento. Leia Jonas, leia Abacuque, leia Oséias, leia Malaquias. São livros pequenos. Numa sentada, gente, 15 minutos você leu. 4 capítulos. Você leu um livro inteiro. Filipenses, 4 capítulos, 15 minutos você leu. Leia os dois. Uma outra coisa que eu queria falar com você, que para mim faz toda a diferença, e principalmente para quem fala em público, e eu ainda tenho dificuldade, mas eu já melhorei muito ao longo desses 10 anos aí para trás que eu prego. Ler a Bíblia em voz alta. Pastor, o senhor não sabe. O pessoal vai achar que eu sou doido. Não tem problema, não. Eles já acham mesmo. Com alguma outra coisa, eles já imaginam isso. Então, lê assim mesmo em voz alta, que não tem problema nenhum. Lê. Que é isso, pastor? É verdade. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, tem que ler em voz alta, ó. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga com 3 sábios e discutiu a base das Escrituras. Lê em voz alta. Por quê? Eu não sei por quê. Mas se você lê em voz alta, do mesmo jeito que se você orar em voz alta, você vai ver que isso é transformador. Eu acho que a gente mesmo escuta, às vezes, a oração que a gente está fazendo, vê a besteira que a gente está pedindo, e a gente mesmo se convence que é para parar de pedir aquilo. Eu não sei porquê, mas abençoa muito. Na minha vida, me ajudou muito. Leia a Bíblia em voz alta. 7º lugar, para terminar essa parte. Anote os dias que você leu e as passagens que foram lidas em um caderno. Eu fechei uns 3, 4 cadernos desses pequenos fazendo esse tipo de coisa. Eu lembro que eu passei por foi um dia que eu fiz a prova para o mestrado e eu anotei dia tal, dia tal, dia tal, e eu li a passagem que dizia assim: eu o seguro com a minha mão. E eu fui reprovado aquele dia. E eu pensei, poxa vida, Jesus me segurou tanto com a mão que eu tomei uma reprovação na cabeça. Aí eu fiquei pensando, será o que vai fazer? Passou um ano, passou meio ano, 1 ano e meio depois, eu abri meu caderno para fazer minha devocional, eu abri naquele texto e estava escrito lá: eu o seguro com a minha forte mão. Eu tinha passado na prova. E aí eu entendi muitas coisas. Quando a gente anota os dias e as passagens, e aquilo que Deus falou conosco, isso serve depois de memorial para aquecer a nossa fé. Isso serve para a gente lembrar aquilo que Deus já fez, para a gente ter discernimento do tempo em que nós estávamos inseridos. Tem coisa que você pede para Deus hoje e Deus não vai te dar hoje, porque você não está em condição nem de receber isso hoje. Mas às vezes amanhã Deus vai te dar, e Deus vai ver a oração que você fez hoje. Aí depois você olha no seu caderno, você vê e vê como Deus te abençoou. Ah, pastor, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade. Meu irmão, eu só estou dando dicas para você anotar, para você lembrar, para você ver como Deus muda a nossa vida. Sabe por quê, gente? Tem um grande problema na fé. E talvez esse seja um dos maiores problemas na vida religiosa e na fé. É que a gente se ambienta com o miraculoso. A gente acha normal o ambiente da fé. A gente acha normal o sobrenatural.
E quando Deus opera milagres no ordinário, nós nos esquecemos que Deus ainda é o Deus do dia a dia. A gente só espera o Mar Vermelho se abrir, a gente só espera a abertura do Rio Jordão, a gente só espera a ressurreição de Cristo, mas a gente se esquece dos pães e dos peixes, a gente se esquece das conversas à beira do poço, como aquela mulher, a gente se esquece que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando a gente anota, a gente lembra como Deus já falou conosco. Tá bom? Então faça isso. Repassando aqui para você que está anotando e perdeu. 1. Escolha uma boa versão da sua Bíblia. Uma igreja bíblica é uma igreja que lê a Bíblia. E quando eu falo igreja, eu digo que você é a igreja. 2. Escolha um lugar e horário. 3. Leia grandes trechos, grandes porções da Bíblia. 4. Leia sequencialmente. 5. Leia tanto o Novo Testamento, tanto o NT. 6. Leia em voz alta. 7. Anote os dias e as passagens, para que depois você veja como Deus falou com você. E em último lugar, em terceiro, dentro do último tópico, uma igreja bíblica é uma igreja que estuda a Bíblia, mas é uma igreja que prega a Bíblia. Não adianta a gente encher. Nós não somos represa, não. Nós somos um rio corrente. E Deus nos abençoe e a gente o quê? Passa para os outros. Tá? Você enche da palavra de Deus e não fica só para você. Você faz o quê? Compartilha. Converse mais sobre a Bíblia. Olha, Vinícius, o que Deus falou comigo essa semana? Deus falou isso. Olha, irmã Leonice, olha, Deus falou isso comigo, no meu coração. Na minha devocional, Deus falou isso. Ô, fulano, agora não. Nós estamos preocupados com um monte de outra coisa, fazendo um monte de voltas, dizendo que o mundo vai acabar, e esquecendo de olhar para o final do Apocalipse para ver como é que a coisa realmente vai. E esquecemos que Deus já prometeu para nós que um dia nós viveremos da eternidade com Ele. O mundo pode passar, gente, as coisas podem se acabar, e isso não é novidade, não. Se você ler a Bíblia, você vai ver como é que é. A Bíblia diz que os pais e os filhos não terão amor um para com os outros. Terão guerras e rumores de guerras. Terão pestes e epidemias e doenças. Mas nós estamos assim, meu Deus, que coisa! Já está escrito. Nós precisamos fazer o quê? Ler a Bíblia. Uma igreja que se fundamenta na Bíblia é uma igreja que viverá a verdade de Jesus. Eu fico muito intrigado com a ideia de que Jesus, quando criança, ele lia a Bíblia. O próprio Jesus não só lia, mas explicava e ensinava. Lembra quando ele dá aquele perdido no templo? Opa, cadê o menino? Estava onde? Ele fala, estava na casa do meu pai. Mas estava fazendo o que lá? Explicando a Bíblia, conversando sobre a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não sei explicar, não sei estudar. É por isso que a igreja tem ferramentas para você. Tem pequeno grupo multiplicador, onde a gente conversa sobre o quê? Sobre a Bíblia, sobre as nossas vidas, sobre a aplicabilidade dela nas nossas vidas. Tem a EBD. Você vem para quê? Estudar a Bíblia. Você vem para estudar a Bíblia. É a escola bíblica dominical. A escola bíblica que tem domingo. Então você venha, participe. Tem o quê? Tem as mensagens que você pode acompanhar pela internet, o pessoal que está lá em casa. Tem um monte de coisa na internet, mas você precisa viver baseado na Bíblia. Uma igreja bíblica é uma igreja que Jesus quer que nós sejamos. Nós só construiremos uma igreja para esse novo tempo se nós focarmos as nossas mentes e os nossos esforços na Bíblia. Vamos fazer um combinado aqui? Nós todos? Você que quer fazer esse combinado, claro. Vamos tentar ler um livro da Bíblia essa semana? Tem livro de um capítulo. Eu não estou nem escolhendo qual, só estou dizendo para você ler um livro. Tem livro de um capítulo. Pegue a sua Bíblia essa semana e leia um livro da Bíblia, pelo menos. Amém? Você quer fazer esse combinado? Nós vamos viver baseado nesses princípios, que são os princípios de Jesus. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, nós vamos cantar antes de nós encerrarmos. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu quero lembrar você, preste bem atenção aqui, ó. Não dispersa não.
lembrar você para orar por aqueles que precisam. Deixa eu te dizer aqui, a cidade de Petrópolis precisa das nossas orações. Eu vejo que nós estamos nos movimentando, e deixa eu até dar o relatório aqui. Nós fizemos essa... Você viu que nós pedimos água, doação, vimos? De um dia por outro nós estávamos com uma Kombi transbordando. Louvado seja Deus. Significa que a igreja, toda vez que vê uma causa, ela compra e abençoa. Mas você ajudou, mas ore pelas pessoas que estão lá. Existe um sofrimento muito grande que se perpetuará ao longo dos dias naquela cidade. Eu vi um relato esses dias, acho que foi ontem, na internet, de um pai dizendo: eu agora sou um morto-vivo. Perdeu os 3 filhos e a esposa. Eu não consigo imaginar, não consigo, a dor desse pessoal. Gente, eu vi uma outra reportagem, uma criança de 14 anos, perdeu o irmão, a mãe e o pai. Família inteira. Família inteira. Nós precisamos orar por aquele povo. Nós choramos com aqueles que choram e se alegramos com aqueles que se alegram. Por falar nisso, o Vinícius disse, a irmã Salatiel estava meio passando mal. Ore pela vida dela, ore pelos irmãos que estão doentes, ore pela vida da irmã Deusete, ore também pela vida da irmã Jacira. Ela é vó do Lucas, vai passar por um procedimento, vai ser internada. Nós oramos aqui pela Bia, irmã do Vinícius, louvado seja Deus, livramento do Senhor. Por quê? Porque a igreja que ora é uma igreja que prevalece, que vai adiante. Ore por isso, não se esqueça não, ore pela vida da igreja. Quando você estiver fazendo sua devocional essa semana, ore pela vida da igreja, ore pelos pequenos grupos, ore pelo congresso que vai ter dia 5 e 6, e eu quero contar com a presença de vocês, com a oração sobre pequenos grupos aqui. Vai ser uma grande festa. Você precisa estar aqui, você precisa orar, mas você também precisa viver esses princípios da Bíblia. E quais são os princípios da Bíblia? Por que você está dizendo isso, pastor? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Os princípios da Bíblia é viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa estar aqui, meus irmãos. E louvado seja Deus porque nós podemos estar aqui. Passou um tempo na internet, na pandemia, que está todo mundo em casa. E louvado seja Deus, nós nos vacinamos, nós estamos aqui para a honra e para a glória do santo nome de Jesus.